Quais as leituras mais me influenciaram no início do estudo da filosofia? Hoje eu vou abrir um pouco do meu início na filosofia. Ali por volta de 2013, mais ou menos ali. Literalmente, o primeiro livro que eu tive contato e comecei a ler foi a Bíblia. Sim, a Bíblia é um livro, porque Bíblia vem de biblioteca, um conjunto de livros. E os livros que mais me influenciaram foram os da Bíblia, mas eu vou citar a Bíblia, e também vou citar outros livros que agregaram muito em minha vida. Mas antes de falar mais sobre esses livros, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Como eu fiz uma pesquisa aí, espero que essa pesquisa seja sincera dos inscritos aqui do canal. Eles querem saber quais os livros mais me influenciaram no início da filosofia. Para você ter uma ideia aí, o vídeo eu gravei hoje, dia 3 de novembro. Os outros conteúdos que eu aconselhei, que eu indiquei, que eu perguntei a vocês para postar, já estavam gravados. Mas este que vocês escolheram, eu não tinha gravado ele. Então agora que dia 3 de novembro estou gravando ele. Mas se você está gostando desse canal, peço que você se inscreva, dá o seu like aí e ative o sininho da notificação. Se você não sabe, embaixo aí está aí o botão Seja Membro para você ajudar, contribuir de forma financeira com este canal. Você pode dar uma contribuição simbólica, eu acho que é de R$7 por mês, ou você pode dar uma mega contribuição, que dá uns R$119 por mês aí. Através dessa contribuição vai ajudar na compra de livros, vai ajudar na compra de equipamentos e também vai me ajudar de forma existencial ou para existir nessa vida que eu estou existindo. Mas vamos voltar ao assunto, ou o que interessa mesmo aqui que você está querendo saber. Os livros da Bíblia que mais me influenciaram, livros ali, as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, que é Romanos 12, foi a primeira leitura que eu fiz, uma das primeiras leituras que eu fiz ali, que logo Romanos 12 fala a seguinte frase: não se conformeis com este mundo, mas transformai este mundo pelo poder do seu novo entendimento. Tem algumas traduções que falam: não se conformeis com este século, mas transformai este século pelo poder de um novo entendimento. Novo entendimento do quê? Daquilo que Jesus ensinou. Mas esta frase, tirando ela do contexto bíblico, ela causou muito impacto em mim. Outra leitura que me influenciou bastante também foi a leitura de 1 Coríntios 10, 9, onde o apóstolo Paulo fala para a gente não usar da nossa liberdade de forma errada, para que a nossa liberdade não se torne motivo de queda para outras pessoas. Ou seja, o uso da liberdade também. E em 1 Coríntios 13, tem outra frase que fala que é o hino do amor na Bíblia, onde Paulo fala: quando eu era criança, falava como criança, agora que me tornei adulto, passei a pensar como adulto, raciocinar como adulto, fazer coisas de adulto. Então Paulo dá uma possibilidade de 1 Coríntios 13 ali, uma possibilidade de mudança. Agora eu me vejo como espelho, aquilo que ainda não sou. Tem até um vinha a ser ali bem filosófico em Paulo, de que ainda não sou, mas chegará um dia que eu vou contemplar face a face o ser que eu quero ser. E tem em 2 Coríntios, Paulo ele aborda sobre o estado das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Paulo fala que a gente não deve pôr a nossa fé, a nossa crença naquilo que é visível, naquilo que os sentidos estão captando, mas Paulo aborda que a gente tem que pôr a nossa fé naquilo que é invisível, que é eterno, que é durável. Existe uma certa metafísica aqui onde Paulo faz uma certa divisão entre aquilo que é visível e aquilo que é invisível. Para Paulo, o invisível é eterno. Deus é invisível e é eterno. O amor é invisível e é eterno. A humildade é algo invisível, mas é eterno. A sabedoria é invisível, mas é eterna. Foque sua mente naquilo que é eterno. Eu lá com meus
17 anos, eu estava fazendo estas leituras. Talvez Paulo é um filósofo que eu mais me identifiquei no início da minha filosofia. Porque Paulo era um doutor, estudou com um dos maiores mestres, que era Gamaliel. Paulo, e também em Hebreus, ele aborda uma coisa que eu encontrei na filosofia de Platão, que é sobre cópias. Paulo fala que nós aqui, essa realidade que nós estamos vivendo, são cópias das realidades celestes. Ou seja, aqui é cópias. O próprio Platão, um filósofo grego, já abordava sobre isso. Outra leitura da Bíblia também que me influenciou muito foi Eclesiastes. Quando Eclesiastes fala, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes, eu acho que ele é o livro mais filosófico da Bíblia. Onde a pessoa que escreve Eclesiastes ali, ele mostra como seria uma pessoa fazendo um exame e uma crítica da realidade através da razão e não tendo Deus como base dessa crítica. É apenas vaidade? Não importa ter muito dinheiro, é vaidade? Que proveito tira o homem debaixo do sol? Trabalhar, depois que morrer, deixar a sua fortuna, as suas riquezas para os descendentes que não terão esforço nenhum para adquirir aquelas riquezas. Vaidades das vaidades, tudo aqui na terra já aconteceu, o que aconteceu hoje voltará a acontecer novamente. Talvez é uma perspectiva até meia existencialista na Bíblia ali. Eclesiastes, uma leitura que eu li assim, foi uma leitura que me incomodou logo a princípio na Bíblia. Como a Bíblia pode ter uma leitura dessa? Vaidades, tudo é vaidade, o prazer é vaidade e etc. E bem, teve outra leitura que me influenciou bastante, foi a leitura desse livro aqui, Yocate, Catecismo Jovem da Igreja Católica. Por quê? Eu sou católico, de religião católica, e eu sempre fui de família ali católica, e por volta dos 13 anos eu comecei a fazer meu crisma. No crisma eu comecei a entender sobre a igreja. Por volta de 2014, deixa eu ver, não, foi 13 anos não, 2013 que eu comecei a fazer o crisma. Por volta de 2014 eu recebi esse livro, e esse livro, ele é perguntas e respostas sobre a fé católica. Mas o que me interessou nesse livro? Por que esse livro me influenciou muito? Porque durante as leituras do livro, a gente vai lendo o livro aqui, esse manual, e a gente vai tendo conhecimento de algumas questões da fé católica. Exemplo, olha aqui, ó. Vou deixar aqui, se vai dar para ver? Vai dar para ver? Vai dar, ó, alguns exemplos da fé católica. E ao longo dos exemplos, deixa algumas frases que tem a ver com a pergunta perguntada aqui. E deixa algumas frases de alguns autores santos e filósofos, teólogos. E a partir dessas citações, eu ia atrás do filósofo, do pensador. Nessa ida atrás, eu comecei a adentrar, a ter conhecimento. Olha outra frase aqui, ó, de São Francisco Sales. Pode dar pausa aí para você ler. A frase aqui de Francisco Santo Agostinho. Uma frase aqui de Teresa de Lisieux. E tem uma frase aqui explicando, não um texto aqui, explicando o que é justificação. Então, através deste livro aqui, desse manual católico, eu comecei a compreender mais a minha fé e a minha espiritualidade, porque eu creio na fé católica, apostólica, romana. Então, aqui, através desse livro aqui, me deu algumas justificativas. Eu não sou aquele cara que sabe tudo da igreja, mas algumas coisas eu consegui compreender através da leitura. Como o canal já fala aí, eu sou um aprendiz nessa jornada de busca de compreensão da realidade. Bem, agora esse livro, se você é católico e se você está assistindo esse conteúdo aqui filosófico, você vai achar contraditório. Um livro também que me influenciou muito foi esse livro aqui, A Doutrina Secreta de Helena Blavatsky. Se você quer saber mais sobre ela, vou deixar um vídeo aqui que eu já fiz sobre ela, espero que dá para você compreender. Por que Helena Blavatsky? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ia na internet buscar palestras. Através dessas palestras, o YouTube me recomendou... O YouTube não, estou mentindo.
eu acompanhava um perfil, um site que mandava muitos artigos. Através desses artigos, tinha uma mulher que ela era Marlúcio de Oliveira, ela escrevia alguns artigos. Eu gostava tanto dos artigos dela que eu pesquisei ela no Facebook na época e encontrei ela no Facebook, adicionei ela e ela postava algumas coisas. Nessas coisas que ela postava, eu descobri que ela era da Sociedade de Eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, e ela postava alguns vídeos do YouTube sobre um canal Vida Inteligente, que esse canal existe até hoje no YouTube, que lá tinha Jorge Antônio Ouro e Eustáquio, eles falavam sobre teosofia, ocultismo e sobre a eubiose. E através deles eu comecei a estudar, a ouvir sobre Helena Blavatsky. E eu fiquei muito tempo querendo ler a obra dela, mas eu não entendia a obra dela, diziam que a obra dela era difícil. Até teve um dia que eu tive acesso à obra dela e comecei a ler. Bem, logo de cara da obra dela, ela dá uns macetes na Igreja Católica. E é costume, eu sou acostumado a receber críticas da Igreja Católica, porque eu escutava muito músicas de reggae. Um cantor brasileiro de reggae, que é Edson Gomes, vou deixar até quem é Edson Gomes aqui, a foto dele aí para você saber quem é. Ele fazia muitas críticas às religiões na música dele, e talvez Edson Gomes eu posso considerar que é o primeiro filósofo assim que eu me inspirei na filosofia. Ele não é filósofo, ele mais é um poeta, um cantor, mas as músicas dele são músicas de resistência, músicas que estão falando ali da realidade baiana. Ele é um cantor baiano. Através dali eu ouvia muitas críticas à religião católica, protestante, espírita. Ele é um cantor de reggae crítico, faz uma crítica social. E quando eu li Helena Blavatsky, eu encontrei novamente a crítica a respeito do cristianismo, que Helena Blavatsky ela escreveu A Doutrina Secreta. A Doutrina Secreta ela escreveu lá por volta de 1888. Helena Blavatsky ela morreu já no final da última década aí do século XIX. E Helena ela critica o cristianismo nascente, os primeiros séculos do cristianismo nascente, na Idade Média, que eles começaram a queimar muitos livros dos neoplatônicos, dos pitagóricos, porque para os cristãos eram livros heréticos, eram livros que não coincidiam com a fé católica e eles queimavam. E por isso o cristianismo perseguiu muito essa doutrina antiga. O que é a doutrina antiga? A doutrina antiga, ou doutrina secreta, ela aborda sobre que existe um ser absoluto permeando a natureza, permeando o universo, e que esse ser é incognoscível, não pode ser conhecido pelo ser humano, mas ele existe. E ela aborda também que nós, seres humanos, podemos desenvolver nossas habilidades psíquicas. E na época dela, ela foi até para a Europa tentar provar que existe habilidades psíquicas através dela própria, que ela tinha habilidades psíquicas através da prática, ou ela ia mostrar que existe habilidades psíquicas mostrando todo o estudo da história da humanidade, de mestres, de discípulos, de irmãos maiores ou irmãos fraternos que desenvolveram habilidades psíquicas. Ela estava tentando mostrar ao longo da história da humanidade que sempre existiu essas pessoas chamadas de mestres que sempre estavam passando um conhecimento universal. Ou seja, Helena Blavatsky ela aborda sobre uma filosofia ou um pensamento ou uma sabedoria perene e eterna. Então, através dela, eu pude entender muitas coisas e mais. Através dela, eu comecei a ter acesso a nomes como de Hegel, de Kant, de Robert Space, de Sócrates, de Aristóteles, Platão. Porque eu passei a entender a doutrina através escutando as aulas que Jorge Antônio Ouro passava na época lá, que eu escutava muito, acompanhava bastante. Hoje eu não acompanho tanto assim, mas através deles, agora quando eu comecei a ler a doutrina secreta, Jorge Ouro, ao longo das palavras dele, ele citava Platão, Aristóteles, algumas alegorias filosóficas, mas através dela eu comecei a ter um acesso mais amplo da realidade.
Só para me ter uma honestidade intelectual, o último vídeo que eu postei no canal, que é sobre imanência e transcendência, eu posso falar com você que existe muita base aqui nesta obra dela. Existe muita base nesta obra. E também existe muita base no catecismo da Igreja Católica. Existe base na obra dela, a doutrina, porque ela fala de um Deus transcendente, que criou tudo aqui. E existe base no catecismo, porque o catecismo fala que o Deus transcendente se transformou em um Deus imanente através da revelação de Jesus Cristo. Então, eu acho que é isso, as obras que mais me influenciaram. Espero que esse conteúdo ajudou você. É difícil eu falar sobre isso, porque eu não tenho costume falar sobre esse assunto, sobre os livros que me influenciaram, porque eu não consigo distinguir assim, organizar, falar isso me influenciou mais, isso me influenciou menos, porque eu sou do tipo de pessoa que vai lendo, e não importa onde está o conhecimento, eu estou indo atrás do conhecimento. E hoje eu me foco mais nessa busca de me autoconhecer, de estudar, que nem agora eu estou lendo Kant e eu não estou preocupado em terminar a obra dele. Eu estou preocupado em pesquisar a obra dele e tentar entender o transcendental, o empírico, o a priori, o limite da razão. Não estou preocupado em terminar a obra dele, que é a Crítica da Razão Pura, que eu estou lendo. Estou lendo aquele livro ali também, novamente, que está ali atrás, que eu coloquei de propósito ali, que é Filosofia Sem as Partes Chatas, que são perguntas. Ótimo, por sinal, para começar na filosofia, se você está na filosofia. É um livro que eu estou lendo e marcando algumas coisas interessantes, mas eu não estou preocupado já em terminar ele, porque eu fico indo e voltando nele em alguns assuntos. E recentemente estou lendo um livro que é de introdução à filosofia, que é um livro brasileiro, de filósofo brasileiro, eu acho que é de Maria... Peraí. O livro que eu estou lendo, de introdução à filosofia, que recentemente estou lendo, que estou produzindo muito conteúdo em cima dele também, é esse aqui, ó. Introdução... Esse aqui, ó. Introdução à Filosofia, que os nomes das mulheres estão aqui, que é de Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. É um livro que também não estou interessado em terminar esse livro, porque eu estou interessado em pesquisar em cima do livro para mim desenvolver o meu pensamento, o meu raciocínio. É isso que eu gostaria e quero passar para vocês aqui. O que me influenciou no passado e o que está me influenciando nesse momento agora, que é os livros que eu passei. Mas não quer dizer que de vez em quando eu não volto aqui para ler a doutrina secreta, para ler o catecismo, para ler a Bíblia. Sempre, passo a passo, eu volto, né? Eu acho que a filosofia é esse trabalho aí de volta. Você passou por aquela história, mas de vez em quando você volta naquela história, no caminho que você percorreu. Voltar a percorrer o caminho que você fez um dia, para você ver essa história, rever essa história e saber o quanto que você caminhou. Aqui é um dos livros que eu estou lendo, mas já li outros livros, se eu começar a citar aqui, e muitos livros que eu li eu não lembro mais, eu preciso ler eles novamente para lembrar, porque recordar é viver, esquecer é morrer, né? Tem uma frase aí, não sei se é de Platão ou é de Aristóteles, mas é isso aí. O que eu queria passar para você era isso. Muito obrigado por acompanhar o canal até aqui. E boa jornada para você e bons estudos de filosofia. Fui!